pastor Erasmo Carlos, que mais uma vez estará ministrando a palavra aos nossos corações. Para quem não esteve ontem, o pastor Erasmo Carlos é de São Luís do Maranhão, na Igreja Presbiteriana Renovada no estado do Maranhão. Está conosco aqui durante esses dias, é um prazer ter o senhor conosco aqui. Fique à vontade, que a casa é do Senhor e o Senhor tem toda a liberdade, amém? Muito obrigado, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Eu estou muito contente de participar dessa festa, dessa celebração, desses 41 anos. E de conhecer os irmãos, de conhecer essa família que é a família renovada, especialmente de conhecer o pastor Ramsés, que eu já o conhecia, mas quando a gente está junto, vive, quando a gente se relaciona, a gente tem um outro olhar, a gente tem uma outra... A gente cresce na relação. Então, eu quero parabenizar a todos pela festa e pelo privilégio de estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Realmente, ontem nós começamos a falar, e falamos ontem sobre a primeira epístola de João. A primeira epístola de João, nós trabalhamos uma categoria que João ele vai trabalhar na sua teologia, na sua exposição, tanto da primeira carta, quanto da segunda e da terceira, e também do Evangelho de João, que é a categoria do mundo, né? E eu dizia ontem que o mundo se constitui em um grande adversário da igreja, em um grande obstáculo para a igreja, porque o mundo, o sentido do mundo na perspectiva joanina é que o mundo ele é o sistema, é uma estrutura de pensamento que se estabelece no imaginário coletivo de uma sociedade, de um povo, de uma nação, que isso também a gente pode chamar de cultura, e que isso influencia e isso se torna um grande obstáculo para a igreja, porque muitas vezes o evangelho não consegue descer no que a gente chama e no que John Stott vai dizer, abaixo da superfície. O evangelho fica no nível da superficialidade. E aí, os crentes que deveriam ser discípulos de Jesus, eles se tornam muitas vezes religiosos, eles se tornam muitas vezes pessoas que sabem conceituar muito bem as ideias sobre o Evangelho, mas não traduz para a prática o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente falou disso ontem, e eu quero nesses 3 dias tentar refletir com a igreja dentro de uma estrutura de pensamento, vamos dizer que um sermão em 3 tempos, né, que é ontem, hoje e amanhã, tá? Mas hoje eu não vou falar em João, eu quero falar em Colossenses. Eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, especialmente no capítulo 1, a partir do versículo 13. Amém? Eu quero pedir aos irmãos, por gentileza, para a gente ler a Escritura em Colossenses. Quero pedir para os irmãos se colocarem de pé, no capítulo 1, a partir do versículo 13. A Bíblia diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção,
a remissão. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pode sentar. Você, por favor, mantenha-se com a Bíblia aberta nessa carta. Eu quero hoje falar aos irmãos a partir dessa carta de Colossenses. E eu gostaria de, inicialmente, dizer que a doutrina da pessoa de Cristo e a obra de Jesus Cristo, ela é central para a fé cristã. Qualquer deformação, qualquer distorção na doutrina, no entendimento, na compreensão da pessoa de Jesus, de longe, vai deformar a nossa espiritualidade. Qualquer distorção no entendimento, na compreensão de quem é Jesus, vai distorcer a nossa espiritualidade. Vai distorcer a nossa compreensão do que é a igreja, a nossa compreensão sobre a salvação, a nossa compreensão sobre o papel do Espírito Santo na igreja, porque o eixo da fé cristã e do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu quero que os irmãos prestem muito bem atenção, porque nós temos um grande desafio como igreja, como corpo de Cristo. É como que nós lidamos com a nossa sociedade. Como que nós enfrentamos o desafio da atualidade. 41 anos é um tempo propício para a gente sair daqui com uma tomada de consciência. Porque há muita coisa acontecendo na mentalidade da nossa sociedade. Há muitas transformações acontecendo. Pastor Ramsés, uma das coisas, irmãos, que eu tenho me preocupado nesses dias, nesse tempo, é com a questão do que nós conseguimos enxergar como o centro da igreja, como o centro da fé cristã, como o centro da vida com Deus. E é ou não é que em nossos dias, nós estamos vivendo uma realidade de que o homem tem tomado o centro das atenções? É ou não é que nós temos percebido uma forte influência da antropologia na eclesiologia, por exemplo?
É ou não é que nós temos percebido uma grande influência da antropologia, por exemplo, na nossa relação com Deus? Quando o homem, ele olha para Deus e ele enxerga Deus como se fosse servo dele. É ou não é que esse tem sido um grande desafio para a igreja do Senhor? A gente fala de músicas atuais, de uma enologia contemporânea, mas a gente precisa pensar bem sobre essa enologia contemporânea, porque essa enologia contemporânea, ela trabalha na primeira pessoa, ela trabalha no que eu quero, ela trabalha na necessidade do homem, ela não trabalha com a terceira pessoa. Lembram dos louvores da década de 80, os que são mais antigos aqui, da década de 90? Se você sair um pouquinho mais a fundo lá na década de 70, havia uma musicalidade mais comunitária, mais congregacional, mais voltada para o Deus eterno como centro, como o eixo da relação. A gente tem visto a bizarrice tamanha que a gente tem visto, por exemplo, músicas que enaltecem o revanchismo, que enaltece, por exemplo, a intriga, que enaltece o orgulho humano. Isso é influência da antropologia na vida da igreja. E quando nós olhamos para essa carta aos Colossenses, nós observamos que o texto foi escrito para encorajar os irmãos, para encorajar a igreja, especialmente a igreja de 3 cidades: Colossos, a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Se você quiser ver isso comigo, você pode acompanhar em 4:13, o apóstolo Paulo diz assim, em 4:13: e dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós. Dele, ele está falando de Epáfras, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. A epístola de Colossenses foi escrita para 3 igrejas: a igreja da cidade de Colossos, a igreja da cidade de Hierápolis, a igreja da cidade de Laodiceia. Esses irmãos estavam na Ásia Menor. Esses irmãos estavam diante de um grande embate. Esses irmãos estavam diante de um grande problema. Esses irmãos estavam numa batalha muito grande, com dois grupos. Anote bem isso que eu vou dizer para os irmãos. Esses 2 grupos sempre se opuseram à mensagem do Evangelho. O primeiro grupo é o que eu comecei falando ontem, que o João vai trabalhar isso também na carta dele de 1 de João, que são os gnósticos, ou pré-gnosticismo. Observe aí na sua Bíblia, e eu creio que você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 2 da carta aos Colossenses, por favor, vá no capítulo 2, no versículo de número 6. O texto diz assim, 2:6 de Colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Mas o 8 diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja que o que acontece é que o pré-gnosticismo, ele trabalhava com a categoria de vãs filosofias. O pensamento deles era exatamente um pensamento que se infiltrou no cristianismo primitivo, e o objetivo do pré-gnosticismo aqui
era provocar uma espécie de sincretismo no cristianismo do primeiro século. Uma espécie de sincretismo, tá? Onde a salvação, ela se alcançava pela busca do conhecimento. O pré-gnosticismo, ele era uma mistura. E a ideia era a seguinte: você é salvo pelo conhecimento, pela gnose. Mas esse conhecimento era oculto. Então, algumas pessoas, elas tinham acesso a esse conhecimento. Algumas pessoas podiam acessar a salvação por uma revelação que alguns tinham acesso. Logo, Jesus Cristo era insuficiente. Logo, a mensagem de Jesus Cristo era insuficiente. Para se ser salvo, não bastava Jesus. Era preciso esse conhecimento oculto para que se alcançasse a salvação. O segundo grupo são os judaizantes. Observe aí no texto bíblico, os judaizantes, no capítulo 2 ainda, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Agora olha o que diz o verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha o 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quem está comigo diz amém. Toca no teu irmão e diz para ele assim: te liga, meu irmão. Agora olha o versículo 21. Olha o versículo 21 e 23 do capítulo 2. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O problema dos irmãos aqui no primeiro século era esses dois problemas: o pré-gnosticismo e o judaísmo. Irmãos, os judaizantes sempre perturbaram a mensagem do evangelho. Os judaizantes, quando o apóstolo Paulo saiu na primeira viagem missionária, eles estavam perturbando a mensagem do evangelho. Os judaizantes perturbaram Paulo em Corinto, a ponto de Paulo escrever a segunda epístola aos Coríntios, porque ele estava dizendo que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. E Paulo escreve para defender o seu apostolado. Os judaizantes, eles eram um obstáculo à pregação do evangelho. E esse era o problema que estava de pano de fundo aqui na carta de Colossenses. Aí o apóstolo Paulo escreve a carta, porque o Epáfras foi visitá-lo na prisão. Ele estava numa prisão domiciliar em Roma. Se você ler e observar no capítulo 1, vamos aqui juntos, no verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Agora vá comigo no capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 4. Para que eu manifeste como devo fazer. Versículo 3. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo está algemado em Roma, em uma prisão domiciliar. Recebe a visita de Epáfras. Por que Paulo recebe a visita de Epáfras? Porque Paulo não fundou a igreja de Colossos, Paulo não fundou a igreja de Herápolis, nem Paulo fundou a igreja de Laodiceia. Essas igrejas foram fundadas quando Paulo provavelmente estava em Éfeso, e onde ele lá ficou durante 2 anos,
E o Epáfras foi alcançado pelo evangelho, e o Epáfras era o pastor dessas igrejas, porquanto ele tinha talvez, provavelmente, fundado essas igrejas. O Epáfras visita Paulo, conta a história, fala do dilema, fala do drama, fala do problema. Aí Paulo escreve a carta para dizer o seguinte: Jesus Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. E o texto que eu li, e é nesse texto que eu quero fazer a minha exposição, essa perícope aqui, ela pode ser dividida em 3 partes. Acompanhe comigo. O verso 13 e verso 14. Paulo, ele faz uma síntese de tudo que ele vai falar do versículo 15 ao versículo 23. Observa comigo aqui, irmãos, o que ele vai dizer. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou e nos transportou. O verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesses 2 versículos, Paulo cria um quadro. Paulo cria uma tela. O quadro que Paulo cria nesses 2 versículos é o quadro que está fundamentado nesse tripé: libertação, libertou, transportou, no qual redimiu. Na verdade, libertação, o libertar e o transportar faz parte do processo da redenção. Está dentro do processo da redenção. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Paulo está criando uma tela aqui do que Deus já vem revelando desde a escritura do Antigo Testamento. O que Deus vem revelando desde a escritura do Antigo Testamento? Deus vem revelando o plano histórico de redenção na vida do seu povo. Quando a criação de Deus foi afetada pela queda, a relação do homem com Deus foi afetada pela queda. Quando o homem se rebelou contra Deus, a rebelião provocou um desajuste total na relação do homem com Deus e na relação do homem com o seu semelhante. Irmãos, Deus vem revelando progressivamente do seu plano de redenção, através da escritura do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, o livro que Paulo leu, a Bíblia que Paulo leu, foi a escritura do Antigo Testamento. Então, quando Paulo está usando essa categoria de ele nos libertou, nos transportou, eu vou pegar a imagem do Antigo Testamento mais clara para você entender uma coisa. A saída do povo do Egito. O que nós temos na saída do povo de Israel do Egito até a terra de Canaã? Nós temos o processo de redenção. E qual é o processo de redenção na saída do povo de Israel do Egito? O processo de redenção qual é? É que o Senhor libertou. Libertação. O Senhor liberta o seu povo do controle de quem? Quem é que está controlando o povo de Israel? O Senhor liberta o seu povo do controle do faraó. Político, do controle econômico, do controle social. Israel é liberto. E Israel é liberto para ir para onde? Para a terra de Canaã. E essa terra de Canaã, o que história é essa dessa terra de Canaã? Essa terra de Canaã é a terra da promessa. Essa terra foi prometida a Abraão.
Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse transporte é feito através do deserto. Quem é que está com seu povo no deserto? Quem é que caminha com seu povo na travessia até a terra prometida? E o que acontece antes do povo partir? Vem uma maldição sobre todo o Egito. Mas aqueles que estivessem com a marca do Cordeiro nos umbrais de suas portas, a maldição não atacaria aquela família. Quando Paulo diz para os leitores dele em Colossos, em Hierápolis e em Laodiceia, ele nos libertou, ele nos transportou, e isso era um processo de redenção. O que Paulo quer trazer ao coração daqueles leitores? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A história da igreja é a história da redenção. A história da igreja é a história da redenção. O que nós temos aqui nesta noite não é uma celebração religiosa, não. O que nós temos aqui nessa noite, nesse dia, não é um encontro para a gente ficar aqui olhando pelo retrovisor da história e lamentando talvez alguma coisa, talvez algo que a gente não consegue viver hoje, que vivíamos no passado. O que nós estamos celebrando aqui, sabe o que é? É que o Senhor nos libertou, o Senhor nos transportou, o Senhor nos arrancou do poder do maligno. Essa é a história da redenção. A história da igreja é a história da redenção. É a história de um povo que estava sob o controle do inferno, do império das trevas, do poder de Satanás. E mais, que ninguém poderia arrancar esse povo de lá. Esse povo não poderia sair de lá sozinho. A história da saída do povo do Senhor do Egito não é para enaltecer as qualidades, os predicados de Moisés. Não é para enaltecer os predicados de pessoas. A história da saída do povo do Egito é para mostrar que o Deus Todo-Poderoso tem redenção para o seu povo, para o povo da aliança, tem salvação. Às vezes a gente figura do Antigo Testamento pensando que a escritura do Antigo Testamento é uma historiografia para revelar as qualidades de pessoas. O que está revelado na escritura do Antigo Testamento é um plano de redenção. E é isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. Podem ficar aí se alimentando do pensamento pregnóstico. Vocês não podem estar dando crédito ao que esses caras estão falando, nem muito menos aos judaizantes. Aconteceu algo extraordinário na vida de vocês que ninguém poderia fazer por vocês. E essa obra que aconteceu na vida de vocês foi realizada por aquele que é Deus na vida de vocês, porque essa palavra ele está se referindo a Deus. A imagem aqui é essa. Essa é a ideia. E essa é a ideia da igreja do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Tem igreja por aí, graças a Deus que nós ainda não chegamos nesse nível, que no culto tem pipoca, tem Coca-Cola, que tudo é para servir, que o que embala os encontros das pessoas é se eu gosto ou não gosto das pessoas, é se eu quero ou não quero aquela pessoa. Outro dia um irmão veio conversar comigo e disse assim: pastor, eu estou preocupado porque chegou uma irmã no nosso pequeno grupo. E eu disse: mas como assim?
uma irmã que chegou. Não, é porque essa irmã ela é muito problemática e a gente está um pouco assim receoso. Sim, mas espera aí. E o grupo pequeno é um grupo segregador? É um grupo que impede gente de entrar? O grupo pequeno não é um lugar para o Cristo ressuscitado se revelar, se manifestar? O que o Senhor fez? Resgatou um povo para quê? Esse povo foi resgatado para quê? Você foi resgatado para quê? Para estar aqui todo domingo e nos dias de culto aqui, cantando e adorando? Você foi resgatado para revelar a glória de Deus onde você estiver. No seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, você foi liberto para ser instrumento de Deus. Para revelar a glória de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Essa é a tela que Paulo cria aqui. Aí ele continua o texto, agora ele vai explicar. Ele vai explicar. Aí ele vai do versículo 15 ao 17, ele vai explicar o quadro que ele cria. E ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível, toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele é antes de todas as, nele tudo subsiste. Em Hebreus 1, de 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o mundo. A palavra do seu poder. Dos versos 15 ao 17, Paulo está dizendo aos seus leitores: ele, Jesus Cristo, é Deus. E a prova de que ele é Deus é que ele estava na criação. O processo da criação presente. Então, se vocês andam dizendo que Jesus Cristo não é Deus, porque era isso que os gnósticos diziam, que era impossível Deus habitar em corpo humano, Paulo está dizendo, não, ele é Deus. E é ou não é que João vai dizer isso também? No princípio era e o verbo era, e o verbo estava com, o mundo foi criado através de quê? Da palavra. A palavra em ação, Gênesis capítulo 1. Como todas as coisas foram criadas por ele, é essa a ideia. E é isso que o texto está dizendo. E essa criação fora afetada pela queda. Pela queda. A criação fora afetada pela queda. Agora, Paulo está dizendo, Jesus Cristo é o próprio Deus. E assim como essa criação foi afetada pela queda, no início, e ela encontrava-se sob o jugo dos filhos de Adão, guiados pelo príncipe deste mundo. Lembra do príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? O Satanás. Aquele mesmo personagem que invade o espaço harmônico, ordeiro e organizado do jardim e diz assim, ó, foi assim mesmo que Deus disse? Toda vez que você ouvir essa preposição ou essa proposição, foi assim mesmo que Deus disse, você fica logo antenado. Fica logo antenado, meu irmão. Porque tem uma coisa estranha aí. Quando Pedro chegou para Jesus
E ele diz assim: Senhor, que história é essa de ser crucificado? Quem era que tinha elaborado o plano de redenção? O Deus Criador. O filho veio através de quem? Pelo Pai. O próprio Deus decidiu invadir o mundo de Adão, o mundo do caos, o mundo da desordem, o mundo da desorganização. O próprio Filho invadiu. Como foi que o Filho invadiu? João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembra que eu disse que a doutrina da pessoa e da obra de Jesus é central na vida cristã, inclusive para a salvação? Porque a ideia de Deus é a seguinte: quem é que pode resgatar o homem desse contexto? Quem é que pode redimir o homem? O homem pode redimi-lo da desordem, da rebelião? O homem, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pelo seu próprio esforço, ele tem condição de prover salvação para ele? Mas agora Deus invade o mundo de Adão. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: esse Deus que criou todas as coisas, apenas Ele é poderoso para fazer todas as coisas novas nesse mundo. Todas as coisas novas nesse mundo através de quem? Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Pois quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Repita comigo: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí você sabe o que você tem que fazer? Você sabe o que é ser igreja? Se eu perguntasse para você assim, o que é ser igreja? O que é ser igreja presbiteriana renovada? É andar em novidade de vida. Sabe o que é andar em novidade de vida? Eu comi um pão ontem na casa do pastor, ele trouxe da padaria, estava quentinho. Quentinho, pão quentinho da padaria. Irmãos, uma delícia. Quem gosta de comer pão de 2 dias? Horrível. Novidade de vida, sabe o que é, meu irmão? É que o pão de ontem não serve para hoje. A Bíblia, 3 dias atrás, aí acha assim, já li a palavra. Já li a Escritura. Veio no culto, está com 10 dias, já fui no culto, já fiz meu dever de casa. Novidade de vida, sabe o que é, meu irmão? É que você precisa entender que a relação com Deus, ela é uma relação diária. Ela é uma relação de construção eterna. O Deus que cria novas todas as coisas, cria novas porque Jesus Cristo está em nós. Porque Jesus Cristo foi enviado a nós. E nós acolhemos essa mensagem pela fé. Nós aceitamos essa palavra pela fé. E essa mensagem, ela foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Isaías apontou sobre isso. Isaías falou dessa realidade que chegaria, a realidade de que todas as coisas seriam novamente recriadas. Então, seria invadido pelo próprio Deus em forma humana, revelando a incapacidade humana de prover salvação. Deus tabernaculou entre os homens para recriá-los à sua própria imagem. Uma vez que essa imagem tinha sido desfigurada pelo pecado, o mundo fora de Deus é submundo. Repita comigo: o mundo fora de Deus é submundo. E a humanidade fora de Deus é desumana. Habitou entre os homens
Por isso você é a igreja, porque Cristo cria nova todas as coisas da sua vida. Mas esse criar nova todas as coisas, nós precisamos entender. Lembra da imagem congelada que eu falei ontem? Novas todas as coisas não é salvação eterna apenas. Jesus nos salva do inferno eterno e temporal. Então, se tem alguma coisa que você ainda não deixou Cristo invadir para transformar na sua história, você precisa deixar, porque só Jesus é suficiente na sua vida. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão cada vez mais adoecendo emocionalmente. De psicologia, de psiquiatria estão lotados, porque a sociedade pós-moderna, a sociedade urbana tem sofrido e muito. Cada vez mais a gente vê as pessoas adoecendo emocionalmente. É síndrome do pânico, é medo, é o pavor, é a angústia, é o sofrimento batendo a porta das pessoas. Na verdade, as pessoas estão buscando sentido para a vida. Mas eu preciso dizer para você aqui nesta noite, o sentido que nós temos para viver está em Jesus Cristo, revelado na cruz do Calvário, com salvação para a nossa vida. Amém? E aí o apóstolo Paulo continua, e essa última parte, dos versículos 18, é a parte explicativa que ele vai fazer, ele vai dizer, ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é guiada por quem? Por Jesus. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Essa palavra plenitude é pleroma. Era uma palavra muito utilizada. Se você observar na carta aos Colossenses, você vai encontrar muito Paulo usar essa palavra, plenitude. Cristo é a plenitude. O pleroma, essa é uma palavra muito conhecida do gnosticismo. O mistério. Paulo estrutura seu pensamento voltado para atacar toda doutrina gnóstica e judaizante que flutuava no imaginário daquelas pessoas. Olha o que ele diz no verso 20. Ele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha a expressão, reconciliasse consigo mesmo. Porque não há possibilidade do ser humano se reconciliar com o outro na cruz, sem se reconciliar com Deus. Não há reconciliação na família sem reconciliação com Deus. A ideia é essa, a nossa relação horizontal é afetada pela nossa relação vertical, e não o contrário. Por isso que cada vez que você se distancia de Deus, mais desumano você fica. Cada vez que você se aproxima de Deus, mais humano você fica. Você precisa entender o que Paulo está dizendo aqui, que o que Cristo faz é reconciliar todas as coisas. Olha o que ele diz, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também. Olha os leitores eu fico imaginando os leitores de Paulo lendo isso. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A tentativa dos falsos mestres era enfraquecer a doutrina da salvação, semeando filosofias vãs, rudimentos do mundo e outras ideias que negavam, sobretudo, a divindade de Jesus. O engano se infiltrava silenciosamente na espiritualidade daquela comunidade. Mas aí Paulo vem e diz, não, vocês precisam entender, ele é redentor.
porque ninguém poderia realizar a obra de reconciliar todas as coisas nele mesmo, senão de sua morte na cruz. Você sabe por que você se reúne aqui? Você sabe por que você vem para cá? Qual é a razão principal? Qual é o motivo principal? Tudo bem. Aqui tem pessoas que são legais, aqui tem pessoas que são gentis, aqui tem pessoas que têm amizades sinceras, aqui tem uma música boa, o louvor maravilhoso, aqui tem um pastor abençoado, aqui tem palavra, sabe? Mas sabe qual é a razão primeira? Sabe qual é o centro de você sair da sua casa e se reunir aqui e celebrar 41 anos de existência dessa comunidade? É porque o Redentor se manifestou na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua história. É porque você estava em guerra com o mundo, em guerra com Deus. Mas Deus invadiu o teu mundo para te resgatar. A paz no cosmos agora é possível. É isso que Paulo está dizendo. A redenção foi possível pelo derramamento de sangue. Vai usar bem a expressão. Ele reconciliou no corpo da sua carne. Foi através dele mesmo se entregando por nós. Era para que eu sofresse todo o dano. A ira de Deus deveria vir sobre mim, pecador, sobre você, pecador. Mas agora, Jesus Cristo se entregou no meu lugar. E você sabe qual é a ideia aqui? E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa que a gente tem vivido muito hoje, pastor. Numa época ação da fé. Eu não sei se essas coisas acontecem aqui. Talvez aqui não aconteça, mas lá no Maranhão acontece muito isso. Ninguém de vítima. Eu fui vítima do meu marido, eu fui vítima da minha esposa, eu fui vítima do meu pai, eu fui vítima da minha mãe, eu fui vítima dos meus parentes, eu fui vítima do meu pastor, eu fui vítima de tudo. Esse pensamento de vitimização não tem respaldo dentro da história da redenção. A redenção não trabalha com vitimização. No tribunal de Deus, Deus não inocentou ninguém. E foi inocentado no tribunal de Deus. Deus, a tua culpa foi desviada para Cristo. Jesus assumiu os meus pecados e os teus pecados para que você pudesse viver, ter eternidade, pudesse ser gente, porque sem Cristo nós não sabemos ser gente. Sem Cristo nós não sabemos ser marido. Sem Cristo nós não sabemos ser esposa, filhos. Traz a revelação da redenção para nós, para nos fazer gente, para nos fazer pessoa. A igreja é essa realidade criada através de Jesus Cristo, mas ele não inocenta ninguém. A realidade trouxe o conceito da vitimização. Eu sou vítima. Aí o sujeito é vítima, o que ele faz? Se ele é vítima, o que ele faz? Ele faz vítimas, ele fere, ele não entende o evangelho, ele não compreende a relação com Deus. Tomar essa consciência hoje aqui. Paulo está afirmando categoricamente que essa redenção não se dá fora de Cristo, por meio do cumprimento de ordenanças, por conhecer o pleroma que está oculto, o mistério que está oculto, flutuando no espaço. Paulo está dizendo aqui, Jesus Cristo é suficiente, vocês não precisam de mais nada, vocês não precisam de sal grosso, água ungida, você não precisa de foto, você não precisa de nada. Jesus Cristo invade o espaço da sua vida, você só precisa crer, ter fé e confiar na sua obra no seu coração.
Se você quiser ser uma igreja viva, você tem que entender uma coisa: não é pela sua força, não é pela sua capacidade. A igreja não subsiste pela sua força, pelo seu braço. A expressão "até aqui nos ajudou o Senhor", no Antigo Testamento, está forjada dentro de um contexto onde o escritor, na sua narrativa, na primeira de Samuel, ele vai narrar dois tipos de gente, dois tipos de pessoa. De um lado, Samuel, um filho que nasce de uma mulher infértil, mas que Deus toca de forma milagrosa. Samuel nasce, e o capítulo 3 de Samuel vai dizer que naqueles dias a palavra de Deus era rara. Era um tempo sombrio. A geração de Samuel é forjada em um contexto. Deus está dizendo: existe um caminho de relacionar-se comigo. Do outro lado, o caminho dos dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os meninos eram perversos. Os meninos eram maus. Os meninos eram hostil. Os meninos eram imoral. Deus está revelando um caminho de rebeldia, de rebelião, de desobediência. Mas nesse contexto, Israel é dominado pelos filisteus. Israel vence a batalha, os filisteus vencem a batalha. E o pior, levam a arca da aliança para Asdod. E chega lá em Asdod e põe no templo de Dagon. Dagon está lá, todo bonitão, malhadão. O ídolo dos filisteus. Bonitão Dagon, viu? Lá no templo, em pezão lá, ó. Aqui, irmão, ó. Te liga aí, meu irmão. Toca no teu irmão para ele. Te liga, meu irmão. Toca no teu irmão para ele. Te liga, meu irmão. Tá lá o Dagon, ó. Bonitão. No outro dia, o pessoal vai lá olhar o Dagon, ele está de joelhos diante da arca. Levanta o Dagon novamente. No outro dia, chegam lá, o Dagon está com os braços quebrados, o pescoço arrancado diante da arca. Levaram a arca. O sacerdote morre com a notícia de que Israel perdeu a batalha, os seus filhos foram mortos e a arca foi levada. Deus continua sendo Deus. Deus continua revelando a sua glória. Deus continua revelando o seu poder. Deus continua revelando o seu governo. Deus continua revelando a sua majestade. Levam a arca para uma outra cidade dos filisteus. Levam para outra. A maldição vem aonde a arca vai. E quando a arca é devolvida, até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel vai dizer. Essa igreja pode dizer hoje: até aqui o Senhor nos ajudou, mas não pela força e pelo braço do homem, mas pela força e pelo braço do Senhor, pelo poder e a glória do Senhor, que provê salvação para você, que te traz aqui, mesmo você se arrastando, mas Ele é Deus de aliança na sua vida, Ele é Senhor da sua história, Ele é Deus da sua casa, mesmo você querendo desistir da sua fé, mas Ele te arrancou do poder do maligno, Ele te fez povo dEle. Não é se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai não. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, Deus está segurando na tua mão. Deus está sustentando a tua mão. Deus é Deus de redenção na tua vida. Nessa caminhada, não desista da sua fé. Mas entenda lá, que é pelo poder e a suficiência de Jesus Cristo. Não é capaz
mais. Você não tem suficiência em você. Saia desse caminho da autossuficiência. Saia desse caminho do orgulho. Deleite-se diante da presença do Senhor e diga: Deus meu, sustenta-me nessa caminhada, Senhor. Eu te convido para ficar de pé. Bendito seja o teu nome, Deus. Quem é Deus como o Senhor? Eu gostaria de chamar o ministério para cantar aquela canção que vocês cantaram, que Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. E talvez se você, meu querido, minha querida, se você olhando para trás, tem gente que vive do saudosismo do passado. Deus tem pão novo para você, filho. Deus tem novidade de vida para você. Você só precisa interpretar o tempo, a época. Só precisa se render aos pés do Todo-Poderoso. Se lançar diante da sua face. Esse encontro aqui é tomada de consciência.